O que eu percebo nesses grupos e o que mais me chama a atenção é principalmente o voluntariado, o espírito de voluntariado de cada participante. Porque se a gente observar, essas pessoas que participam dos grupos, sejam jovens, pessoas de mais idade, todas têm a sua profissão, todas têm os seus compromissos e a maioria ensaia aos finais de semana, que é o horário que elas teriam para o descanso. Então, esse doar-se pela cidade, essa forma de contribuir com a cidade, doando o seu tempo livre, para mim é digno de aplauso, de todo mundo que mora em Nova Trento. E eu acho que essas pessoas, tenho certeza que essas pessoas não fariam isso se elas não tivessem verdadeira paixão por aquilo, né? Pela história, pela cultura. Então eu tenho certeza que nós que somos apreciadores dessas manifestações culturais, a gente tem o dever absoluto de aplaudir de pé todo mundo que de forma voluntária faz algo pela cultura de Nova Trento. O nome do grupo ele foi criado então pelos integrantes mesmo daqui do Círculo Trentino de Nova Trento, e o nosso é Grupo Folk Nea Tridento, que é em latim Grupo de Danças Folclóricas de Nova Trento. O grupo de dança ele surgiu de um projeto lá da região de Trento mesmo, na Itália, né, há mais de 20, na verdade um pouco mais de 20 anos, né, e com esse propósito de difundir e manter a cultura trentina, né, que é o foco lá da região de Trento, onde os imigrantes colonizaram cidades através do mundo, né? O grupo de dança, então, participou desse projeto junto com outro grupo de Ascurra, que foi para lá na época, pegou todas as danças com um grupo original. Então, as nossas danças são focadas na região do Castelo Tesino. Os nossos ensaios, eles são realizados aqui na sede do Círculo mesmo, né? Disponibilizados pela nossa diretoria do Círculo. Eles são realizados a cada 15 dias. Todos os integrantes são voluntários, né? Então hoje o grupo ele trabalha dessa forma, né? Então de forma voluntária, quando a gente recebe algum convite também, a gente vai de forma voluntária, recebe alguns valores, né? Como uma doação às vezes de algum evento específico que faz o convite para o grupo. Então a gente recebe esse valor que a gente utiliza ele para manutenção do grupo, né? Para manutenção dos trajes, principalmente, porque são trajes bastante complexos e caros, então a gente precisa desse caixa para fazer essa manutenção. Esse projeto existe desde 2018. Eu sou flautista já há quase 20 anos. Eu sou flautista da banda musical Padre Sabatini e era o meu sonho ensinar crianças a tocar flauta. Como eu toco a flauta transversal, mas ela é um instrumento muito caro para você adquirir vários instrumentos para as crianças seria muito caro. Então eu optei pela flauta doce. Fui, né, comprei algumas flautas e eu sempre ficava na sacada da minha casa tocando flauta. Ia para um lado, para o outro tocando. E eu via que as crianças passavam ali na frente e às vezes paravam, ficavam olhando. As crianças aqui de perto da comunidade, né? E aí então eu pensei, vou montar esse projeto que era o meu sonho. Peguei, comprei as flautas, chamei algumas crianças aqui da redondeza, trouxe para dentro da minha casa e ali a gente começou. E foi aumentando e foi vindo mais crianças e aí eu passei a trabalhar com eles ali embaixo na minha garagem, até que um dia então a gente resolveu ir pro Calvário, ir no Monumento do Calvário. Conversamos com a diretoria, eles cederam espaço para nós, porque esse projeto ele sempre foi um projeto voluntário. E aí fomos para o Calvário e aumentou mais, claro, mais crianças, e nesse meio tempo a gente teve ajuda, que ganhamos mais flautas, ganhamos suporte de partitura, né? Ganhamos o uniforme, a camisetinha com o projeto. Aí depois fomos para a escola do 30 réis, que aí aumentou mais ainda, né? E continuamos o trabalho lá. Até que depois a gente resolveu fazer uma associação. Aí fundamos essa associação com CNPJ, tudo direitinho. E aí foi onde a gente entrou com um projeto na prefeitura, e onde ela teve toda aquela parte burocrática
né? Passou pelo prefeito, pela Câmara dos Vereadores e foi aprovado, né? Aí a gente teve que pegar também um espaço maior para poder trabalhar mais com essas crianças, e foi onde a gente fomos lá para o centro. Aí, naquele momento, assim como a gente não tinha um espaço ainda, foi cedido lá na Casa da Cidadania, e a gente começou a trabalhar lá, ficamos 1 ano lá. E depois a Paróquia São Virgílio nos ofereceu uma sala muito bonita, toda adequada para nós, né, tudo certinho, então estamos até hoje lá nessa sala trabalhando com essas crianças. A gente pensou, vamos colocar dentro do projeto também aulas de violão, né? Então, a gente tem também as aulas de violão. Elas são ministradas pelo professor Rodrigo Herbes, ele é que é o professor, um grande professor, um músico muito competente, e ele trabalha com as crianças as aulas de violão. E eu trabalho com as crianças com as aulas de flauta. Trabalhamos também toda a parte da teoria musical, né? É muito importante. Quando a gente começou com essa daqui. Quando eu trabalho só com essa, ela trabalha sempre um som muito agudo, né? E a gente precisa de mais grave dentro junto com as flautas, porque o meu objetivo é formar, que já estamos formando, uma pequena orquestra, um pequeno grupo de crianças. Então, nessa orquestra, ela precisa ter o grave, a segunda voz, a terceira voz. Quando se começa a trabalhar com uma criança, que ela chega pela primeira vez dentro da sala, lá dentro do projeto, você vai trabalhar primeiro o que é a flauta, como é que ela funciona, as partes da flauta. Aí você começa trabalhando as notinhas, ensinando uma notinha aqui, uma notinha ali, brincadeiras, se faz muitas brincadeiras, né? Faz umas linhas no chão, aonde eles vão andar em cima das linhas, anda em cima da nota, onde vai a nota Mi, onde é que vai a nota Si, então vai lá andar em cima, para as criancinhas menores, né? Aprende brincando. E isso é um processo que vai indo, depois se pega uma música mais fácil, onde você trabalhou a nota Si, Lá e Sol. Então vamos tocar Ovelha de Maria. Ovelha de Maria tem a nota Si, Lá e Sol. Aí eles começam porque eles já conseguem tocar aquelas 3 notinhas. E assim vai. O Pargolete existe desde do ano de 2007. Ele surgiu praticamente assim, modéstia à parte, de uma ideia que eu tinha na cabeça de a gente resgatar as músicas de Natal que eram cantadas nos presépios antigamente. E eu lembro que em 2007, no dia de Corpus Christi, participando da procissão, eu fui fazendo contato com as pessoas que eu gostaria que fizessem parte do grupo, porque eram pessoas chaves, né? Como, por exemplo, o João Cadorim, que é um senhor já com 84 anos, que lembrava bem das músicas e participava de serenatas, o Betinho Marque Riberto, o Moisés Cipriani, e outros mais que depois a gente foi convidando, mas esses eu me lembro que eu convidei para a gente se encontrar para falar sobre as canções de Natal. A gente se reuniu num primeiro momento, uns permaneceram com a gente, outros não, mas aí vamos gravar um CD de coisa doida assim, vamos gravar um CD de músicas de Natal. Em Nova Trento ninguém tinha gravado um CD. Aí juntamos as músicas de Natal, O Felice Chiaranotte, San Giuseppe Vecchiarello, Dormi Bambim e... Enfim, as músicas que compuseram o primeiro CD que foi gravado em 2007, um Ricordo di Natale, né? Uma recordação de Natal. Foi feito de uma forma até um tanto quanto artesanal, porque nós não tínhamos nem dinheiro e nem condição técnica para fazer isso aqui em Nova Trento, mas conseguimos com um colega nosso que era professor lá no colégio que eu trabalhava e fizemos o primeiro CD. E aí o grupo surgiu inicialmente com o nome de Divino Pargoletto, porque não havia ideia de que o grupo fosse evoluir para uma banda de música tradicional, como hoje ela é.
E gravamos o CD, foi um sucesso total, assim, porque as pessoas se identificam muito na época do Natal com as canções, com o presépio, com essas questões. E aí a coisa caminhou. Em seguida, a gente pensou, pô, gravamos o CD, ficou aquela sensação legal, vamos fazer o quê? Vamos resgatar as músicas que eram cantadas nas festas, as músicas populares, a Gigliotta la Gambambin, Giorno di Partenza, enfim, que deu origem depois, em 2009, ao CD I Pargoletti, já mudando o nome, né? I Pargoletti, que quer dizer Os Meninos. E o nome I Pargoletti saiu de uma das canções de Natal, que é Tu scendi dalle stelle, onde tem lá o divino Pargoletto, né? Onde que se fala do menino Jesus. Então nós botamos Os Meninos. E aí ficou, o nome grudou. E aí em 2009 gravamos o Per Ballare com as músicas in nostri nonni, de nossa autoria. E depois La Gigliotta la Gambambin, Giorno di Partenza, a Donna Lombarda, a Uva Fogarina. A música dos palavrões, Le Bestieme, que é sucesso, onde que a gente canta só porque as letras são só palavrões. Porco diavolo, porco nero, porcozinho, schitoloni, sprotegoni. Especificamente falando um pouco do grupo de dança. A dança, na minha opinião, ela talvez seja a manifestação cultural que mais encanta e mais captura a atenção. Por quê? Não que as outras não tenham esse poder, né? A música, o teatro, enfim, qualquer tipo de arte, ele nos leva a um outro patamar de inspiração, de sentimento. Mas a dança, eu acho que talvez por agregar outros tipos de arte no mesmo grupo. Por exemplo, num show de dança você tem o figurino, a expressão teatral de cada dançarino, a própria música faz parte da dança. Então, eu acho que isso tudo captura muito a atenção. E o nosso grupo de dança, que é o único em Nova Trento, ele traz uma tradição que não pôde ser cultivada pelos imigrantes e seus descendentes. Por quê? Porque a religião católica instaurada aqui, anos durante a colonização, ela não permitia a dança. Ela enxergava a dança como algo pecaminoso. Então, de muitas entrevistas que eu fiz, tanto como jornalista, inclusive quando eu fazia pesquisa de história oral e memória, era muito recorrente a fala de que o padre não deixava dançar, o pai não deixava dançar, a dança era muito proibida. Então, por esse motivo, as coreografias que o grupo de dança apresenta hoje, elas não eram populares em Nova Trento. Então, o grupo foi buscar na Itália, no Trentino, né? Então, Trentino hoje, a origem das danças e agora sim passa a reproduzir aqui. Mas aí com o tempo a gente foi buscando mais estilos de dança, também do Trentino, mas de outras localidades e não só daquela região do Castelo Tesino. Depois das outras regiões, a gente tem o próprio Trentino, a própria Trentina nel Mundo tem um DVD com um compilado de várias danças, várias músicas de toda a região. Até quando a gente vai para algumas apresentações ou às vezes quando as pessoas olham como um grupo de dança italiana, né? Fica às vezes meio que caracterizado danças italianas que a gente vai dançar tarantela, né? Mas aí a tarantela é pro sul da Itália, né? A gente acaba, obviamente, pela nossa região do Trentino, é do norte e às vezes até tem dá uma confundida na questão de às vezes parece ser um pouquinho alemã, né? Porque pela proximidade com a Áustria, pela proximidade com a Alemanha, então tem esse aspecto um pouquinho alemão, mas é da região do Trentino. Então nossos trajes são baseados também na região do Castelo Tesino, eles são trajes de gala, né? Então não eram todos os dias que as pessoas utilizavam aqueles trajes, né? Eram trajes assim para algum evento muito especial, não era traje do dia a dia.
Os trajes dos homens, eles são mais comuns, né? São mais um paletó, algo mais nesse sentido, não tem nenhum adorno muito especial, a não ser o chapéu, que a gente utiliza os pins, né? Os broches, que na época os homens trabalhavam fora da região e quando voltavam para casa eles traziam tanto para eles quanto para as mulheres também como uma forma de lembrança, né? E as mulheres também têm o vestido também de gala e o único diferencial deles, além do bordado e do chale também com flores, a borda também dizia se aquela mulher era solteira ou casada. Então, as mulheres que usam a borda do vestido na cor amarela são as mulheres solteiras. E as mulheres que utilizam a borda na cor vermelha são as mulheres que já eram comprometidas, já sinalizando ali que eram casadas. Algo importante que nós precisamos ressaltar também, esses grupos eles atuam como verdadeiros guardiões da memória coletiva. O que isso quer dizer em palavras mais simples? Se nós pegarmos, por exemplo, o grupo Pargolete, que essencialmente trabalha mais com a questão do dialeto, das expressões em dialeto que foram trazidas pelos imigrantes e que hoje, na Itália atual, né, como o Estado formado, algumas palavras nem existem mais, algumas palavras já estão mortas e elas permanecem vivas em Nova Trento. Então, quando esses grupos se apresentam e resgatam essas palavras, esse modo de falar, eles estão guardando uma memória coletiva que em outro lugar do mundo, seu lugar de origem, talvez não exista mais. Isso a gente está falando de 150 anos depois do início da imigração em massa. Então, é algo fantástico que esses grupos fazem, porque além de guardar essa memória, de encapsular algo que resistiu ao tempo, eles também trazem à tona essas palavras, essas expressões e fazem com que a sociedade, com que a comunidade se identifique. Aí surgiu, em 2014, o Fado da Noi, feito por nós, com a ideia de que fosse, inclusive eu acho assim uma preciosidade, não é porque a gente fez, mas porque o que a gente faz não é para nós, é para a sociedade, é para a comunidade. Ele veio com um encarte onde que tem as letras em dialeto e a tradução delas. E a ideia foi salvaguardar coisas do dia a dia do neotrentino, com palavras do dialeto que já estão morrendo. Então esse CD ele praticamente é um mini dicionário de palavras, né, que praticamente sumiram ou que estão sumindo. Ficou o registro, ninguém mais apaga, né? Então já está nas redes e essas coisas eu acho que é muito legal. Assim como nós mencionamos sobre a dança, que houve uma certa proibição da manifestação dela entre as comunidades, é preciso lembrar que o dialeto também sofreu essa imposição, principalmente quando veio o projeto de nacionalização do Brasil, né? Então, tinha-se essa preocupação com permitir somente o português entre as comunidades. Houve épocas em que, principalmente no cemitério do Salto em Nova Trento, até as lápides que eram escritas em italiano foram raspadas e aí substituídas por inscrições em português. Então, houve também essa contenção da expressão do dialeto, mas ainda assim ele conseguiu escapar e se manter. A época da nacionalização da língua, com Getúlio Vargas, depois na Segunda Guerra Mundial, quando houve a proibição de falar a língua, imagina se fosse cantar, né? Iria para a cadeia. Esse pessoal resistiu e isso permaneceu na memória. O grupo hoje, uma das coisas que me deixa feliz é o fato de a gente ter conseguido, como a gente diz, né, no linguajar popular, emplacar, né? Hoje a gente tem o respeito das pessoas na cidade, né? Quando a gente sai com a camiseta do Pargolete, né? Que tem, inclusive tem um significado todo, né? As cores da bandeira do Brasil, né? As cores da bandeira de Nova Trento, que também são as cores da bandeira da Itália, por sinal, né? As cores da bandeira de Nova Trento, o ano de fundação e uma vaca com a clave de sol. Não se tem brasões na área da heráldica, né? Com vacas, né, como bichos, geralmente tem leões, tigres, dragões, águias e tal. E nós colocamos a vaca, porque a vaca nos remetia à questão do presépio, que foi com a questão do presépio que o grupo surgiu. Conseguimos emplacar a marca Pargolete, né, que se falou Pargolete, aqueles camaradas que cantam as bestiemas. E o fato também de o pessoal admirar o trabalho que a gente faz como autoral também. Então se eu morrer hoje, eu já sei que eu estou imortal.
Vão lembrar de mim por causa disso. Vão lembrar também dos amigos que tocam junto com a gente na banda, né? Se apresentando nas festas, levando essa cultura para frente como algo que é típico nosso dos modos de ser e de fazer de Nova Trento, né? Que volta para a questão, é uma questão de identidade, né? Ah, mas vocês são italianos? Não somos, somos brasileiros, descendentes que cultivamos essas raízes que foram nos deixadas e que não tem como apagar elas. A gente está aí no modo de falar, tá naquilo que a gente come, naquilo que a gente aqui e ali, né? Dá para ver pelo meu sotaque. Eu não sinto, mas sei que eu tenho um sotaque forte. É próprio daqui, então essas coisas eu acho que são legais, né? E que enriquece, né? É o alemão, é o polonês, é o gaúcho que está chegando agora, é o venezuelano, é o do Haiti que está vindo nessa mescla, né? Nenhum deles vai deixar de ser o que é. Mas ele vem compor junto, e é como um jardim, como aqui, ó, tem flor de tudo que é tipo, e ele é bonito porque é tudo diferente, que se fossem todas flores iguais, seria uma chatice, né? Então acho que esse que é o legal da coisa. A gente só está fazendo isso, só estamos tentando mostrar a nossa flor no jardim. E eu acho que isso que é o nosso objetivo e é o nosso sonho para frente também. Bambini, la festa era senza fine e tutti gli italiani insieme cantavano proprio così. La gigiota, la gambambin, che bellin, che non dimmi che la zimme, la gigiota, la gambambin, e la gigiota, la gambambin. Eu faço um apelo a todos os pais que estão me ouvindo. Matriculem seus filhos em escolas de música, incentivem seus filhos a participar de grupos, escolas de dança, sejam os grupos folclóricos ou outros, há vários aqui na cidade. É muito importante, por quê? Porque quando a gente conhece a nossa própria história, a gente passa a entender e valorizar mais quem nós somos. E através desses grupos folclóricos, esses grupos culturais, cada criança começa a compreender a sua própria história, começa a dar mais valor para as artes e se desenvolve como ser humano. Então, valorize os grupos culturais de Nova Trento, mas mais do que isso, participem. Quando vocês participarem, vocês perceberem o quanto isso é rico e o quanto isso traz de alegria e de crescimento pessoal, eu tenho certeza absoluta mesmo, que vocês vão amar de paixão. Vai ser um divisor de água na vida de vocês. Tom Jobim sempre falava, qual o melhor violão? O melhor violão é aquele que está lá no canto do sofá, porque aquele que está lá, teu filho vai pegar, vai tocar um pouquinho, o outro vem, vai tocar, e assim vai gerando essa coisa, né? Esse interesse da nova geração, assim, em relação à cultura, eu acho que é até uma parte bem preocupante, né? É muita tecnologia, é muito computador, é muito celular. É claro que ela ajuda bastante, ela ajuda muito, mas a gente também tem que saber usar, como se diz, né? Ela é muito importante, mas eu acho que isso está deixando um pouco essa nossa nova geração um pouco muito focada nisso e está esquecendo um pouco dessa cultura, dessa nossa cultura que é tão importante. Hoje, na minha visão e na visão também da diretoria do grupo de dança, bem como do Círculo Trentino, a gente vê que essa visão cultural, ela está caindo, né? Está realmente diminuindo. A gente pode ver isso na própria questão das entradas das pessoas, né? Hoje já não entram ou não se disponibilizam mais tantas pessoas para entrar no grupo como antigamente a gente tinha, né? Que a gente conseguiu formar de uma única só vez um grande grupo para estrear, né? Inaugurar o grupo folk. Hoje é muito baixo, né? A gente pode ver até inclusive pela própria Encanto Trentino, né? Que quando tem a organização da festa, são poucas as atrações que realmente são tipicamente trentinas, né? Infelizmente vem decaindo e por isso que a gente também está sempre aqui resistindo, tá 20 anos o grupo, né? Para manter essa tradição no município. O maior desafio é a gente sempre reter
esses talentos que a gente tem e principalmente trazer novos, né? O que hoje a gente acredita que é o maior desafio, né? Tu conseguir conscientizar as pessoas de que é importante existir o grupo de dança, né? Qual que é o grau de importância para o município, mas principalmente para a pessoa que tá fazendo parte do grupo, para a gente sempre manter essa história, né? Hoje a cultura trentina italiana não é a mais focada para os jovens principalmente, né, na questão da dança, né? Então, hoje, de forma geral, a gente vê como uma adesão baixa para as pessoas gostarem da dança. Primeiramente, eu acho que começa dentro de casa, né? Conhecer um pouco a história dos próprios pais. Comecem dentro de casa, né? Façam a árvore genealógica de vocês, né? Começa lá eu, depois pai e a mãe. Atrás do pai e da mãe vem o avô, a avó, dos dois lados. A árvore vai crescendo e você vai vendo que você tem uma história atrás de você. Saber o que eles falavam antigamente, o que eles comiam, como é que eles construíam as coisas, como é que eles, como é que era o modo de ser. Começa a te aproximar, não vais virar um fanático por italiano, por alemão, polonês, não é essa a ideia. É conhecer-te. E conhecendo, tu vai conhecendo melhor a tua história, vai valorizando mais o espaço que tu vive, vai tornando ele mais rico. Eu acho que é por ali o caminho, né? Eu espero que seja essa a ideia. A arte toda, né? Tudo que se refere à arte, tudo, né? A nossa cultura dentro da arte, ela é muito importante nisso tudo para a criança. Então, assim, se os pais soubessem o quanto isso é importante para uma criança, tanto na música como no teatro, na dança, na pintura, tudo que envolve a arte ali, eu acho assim que é muito importante para a criança. Mas isso não quer dizer que aquela criança vai ser um músico, vai ser uma musicista. Ela pode não ser, mas a música ou a arte, qualquer arte que a criança participar, eu acho que vai ser muito importante na vida da criança, em qualquer profissão que ela vai ser na vida, né? E também na escola, porque a criança, eu falo mais da música porque eu estou na música, né? Mas assim, da música eu vejo que a gente trabalha muito a parte da matemática na música, porque se você for olhar a teoria musical, ela é a matemática, né? E trabalha muito essa coisa da concentração, o esperar. As nossas crianças hoje, eles não sabem mais esperar. Eles não conseguem mais saber que é hora deles parar, de esperar. E a música, ela traz muito isso. Agora é a sua vez de tocar. Aí ele vai esperar, eu digo, agora vocês vão esperar 2 compassos, depois vocês vão começar. Ele tem que ter a concentração, que ele vai ter que esperar 2 compassos, vai ter que escutar que o outro amigo está tocando para saber a hora que ele vai entrar e começar a tocar também. Então, olha que é um trabalho que envolve muito o cérebro da criança, a cabeça da criança, aí, o comportamento, vamos tocar baixinho, agora vamos tocar alto, né? Aquela dinâmica toda da criança. Eu vou dizer por experiência própria, né? Eu estou aqui dentro do grupo de dança há 20 anos e dentro do Círculo Trentino um pouquinho mais, né? Na época que eu entrei no Círculo Trentino existia o projeto Grupo Giovani in Gamba, que era, em tradução, Grupo de Jovens em Ação, que também nasceu de um projeto de um integrante do grupo de dança, né? E nada mais era do que um encontro de jovens para, basicamente, manter questões da cultura italiana, mas também para trocar ideias e se conhecer. As pessoas tinham um objetivo em comum de que era manter a cultura italiana e projetos em prol da sociedade, né? Como a gente fazia na época de ir em pessoas muito conhecidas muito conhecidas no sentido histórico de Nova Trento, para fazer as seratas culturais, né? Escutar o que aquelas pessoas com muito mais experiência ou que agregaram alguma coisa para o município poderiam falar para as pessoas novas, né? Eu acho que isso vai construindo o caráter da pessoa, tu vai fazendo esse compartilhamento de amizades e tudo, e eu acredito que isso me ajudou muito, né? Para a gente ser desinibido. Então, num grande grupo, tu vai perdendo a inibição de falar alguma coisa.
tu vai tendo o ganho de ir atrás de questões de projeto, de pedir para as pessoas ajudarem. Então acho que isso me ajudou e eu vejo que dos integrantes da época também ajudaram muito, né, a desenvolver pessoal e profissionalmente. Aproveitem essa oportunidade que todos os nossos projetos estão dando. Hoje nós temos uma Rosa Maria que está onde está, porque ela saiu da onde? De um projeto de Nova Trento. Então, os nossos projetos, a nossa cultura aqui, ela tem muita coisa para oferecer. Todos esses grupos folclóricos que existem em Nova Trento, não só os que hoje participam desse documentário, mas todos os outros que ao longo da história existiram, eles, como já falei anteriormente, eles representam muito orgulho para a cidade, são dignos de aplausos. Mas o que a gente precisa também perceber, inclusive fica um recado para os gestores do município, a necessidade de tratar mais a cultura da cidade com um projeto, uma política pública de incentivo à cultura. Então a cultura, através desses grupos, ela promove divulgação turística para o município, ela promove cidadania, ela promove inclusão social, ela promove lazer, ela promove alegria entre a comunidade. A gente não pode esquecer que quando você tem acesso à cultura, você também tem acesso à educação, você é mais feliz. Todo mundo se embriaga, digamos assim, com a emoção que esses grupos transmitem. Então, é necessário mais incentivo. Os grupos sozinhos, embora eles tenham voluntariado como uma mola propulsora, porque eu sempre digo, quem está no grupo é por paixão, mesmo assim, não exclui a necessidade de incentivo mais amplo. Então, todos esses grupos, além da imensa riqueza cultural e social que representam, eles precisam ganhar incentivo. Por quê? Porque eles podem divulgar Nova Trento e mostrar o que Nova Trento tem de único. Porque essas expressões são únicas. E o que nos difere dos demais? É justamente esses polos culturais únicos que essas manifestações culturais específicas representam. Então está mais do que na hora desses grupos receberem realmente o apoio que eles merecem. Paura del mio marito, disse che al malo lo vigneria, ma ho paura del mio marito.